Essa semana nós tivemos alguns questionamentos, principalmente sobre a aplicação do baguá na planta baixa. Uma outra pergunta foi em questão do qual é o significado de certos objetos. Por isso hoje eu reuni aqui esses objetos. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. Gente, me perguntaram qual é o significado de uma caravela, quer dizer, um barco. Tá? E aqui eu quero colocar para vocês. Alguns objetos têm um significado para nós aqui no Ocidente e no Oriente eles têm um outro significado. Ou dentro de culturas tem significados diferentes. Mas não é porque dentro de uma cultura ele tem um significado que você vai utilizar isso para você ali e ele vai representar esse significado. É muito mais a questão pessoal, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Gente, eu sempre fui apaixonada por corujas. Desde pequena, eu amo corujinhas, eu tenho várias corujas espalhadas pela casa. Tá? A coruja, o símbolo dela é o conhecimento, a sabedoria. E isso aqui para nós, aqui no Ocidente. Então, para mim, esse é o símbolo de conhecimento, sabedoria. Aonde que eu uso? Eu uso as corujas para ativar o guá da espiritualidade. Então, eu coloco elas lá no meu guá da espiritualidade. Então, observe que pode ser que para outras culturas ou para você não tenha esse símbolo. Então, nós temos que observar muito. Um barco, uma caravela, se nós vamos pegar aquelas caravelas portuguesas lá, elas tinham aquela cruz, né, que era a cruz da Ordem de Cristo. Então você pode dizer até que se ela tiver com aquele lá, ela é um objeto que veio através do cristianismo, porque eles usavam aquele símbolo da Ordem de Cristo para dominar as terras. Outras pessoas também podem observar aquele barco, tá? E não ver não ter aquele símbolo da Ordem de Cristo e vai dizer assim, não, o barco me mostra o quê? Liberdade, aventura, tá? Então é um objeto muito mais masculino do que feminino, não que necessariamente os objetos são para homens ou para as mulheres, mas é um barco, é o barco, então é um objeto masculino. Aonde que eu iria usar esse objeto? Eu iria usar no guá dos amigos e viagens. Por quê? Porque lá são liberdade, aventura, é o que uma viagem nos proporciona. Então, se eu quero ativar a energia dos amigos e viagens, eu posso colocar um barco ali. Entendeu o significado? Para alguns, o significado dessa caravela pode vir nessa questão do símbolo da Ordem de Cristo ali, ter esse significado que eles levaram o cristianismo para outros povos. Tá? Se expandiu com o conhecimento ali das grandes navegações em torno de 1500. Mas um barco, um navio em si, e eu acho que em todas as culturas, quer dizer, ele é um símbolo de liberdade, de aventura. Algumas culturas pegam o barco como um símbolo de passagem. Então tem também isso que eles têm o barco como um símbolo de passagem. Então observe que cada cultura tem o seu barco. Aqui eu tenho uma estatuetazinha de gato. Eu tenho 2 estatuetas de gatos e eu acho elas lindas. Eu acho muito linda essa maneira aqui como... Tá? Por que eu tenho elas? Eu tenho elas porque eu gosto delas, sem significado nenhum. Mas algumas iriam me dizer que ter estatuetas de gato em certas culturas é o quê? Magia, misticismo. Estão começando a interpretar isso? Então, de repente alguém chega na minha casa, olha, isso daqui tem essa crença ou essa cultura, vai dizer, nossa, é uma casa mística, é uma casa de magia. E não é isso. Eu tenho as minhas estatuetas de gato porque eu acho elas lindas, lindas, lindas. O design dela que foi feito, muito delicada. A mesma coisa aqui, ó. Você vai me dizer,
você vai me dizer que isso daqui é uma travessa. Sim, é uma travessa de um jogo de jantar. Eu uso ele nesse suporte aqui. Por quê? Porque essa travessa aqui eu ganhei, era da minha avó esse jogo, e ela é uma herança familiar. Quando nós temos um objeto de herança familiar, nós podemos ativar aonde? No guarda-família. Eu estou ativando a energia do guarda-família com esse objeto. Entende? Para alguns iria ser o quê? Apenas uma travessa. Para mim, é um objeto de herança familiar aonde eu posso ativar a energia do guarda-família. Aqui agora vamos pegar o sino da sorte, um objeto bem oriental, tá? Para nós aqui no Ocidente não significa nada, para ele significa muito, porque tem aqui as carpas são prosperidade e o sino tem todos os desenhos de carpas aqui. Ela vai representar o quê? O sino da sorte. Então, para eles, isso aqui é um objeto de sorte, que se coloca em determinados cantos da casa, que você, quando se passa, você dá uma badalada para ativar essa energia. Nós não temos essa crença e nem esse costume aqui no Ocidente, mas eles têm. Então, para eles tem o significado. Estão entendendo essa questão da simbologia? Outra coisa que é bem oriental. As moedinhas. As moedas para eles, as moedas chinesas, para eles ter num pote moedas, as moedinhas é um símbolo de prosperidade. Então eles colocam as moedas, é um símbolo de prosperidade. Para nós pode ser que não seja. Então depende da cultura. Aqui eu tenho um castiçal. Alguns vão dizer assim, nossa, Poliana, você tem um caldeirão. Não, é um castiçal aonde eu acendo a vela aqui dentro, tem uma vela. E eu faço o quê com esse castiçal? Eu acendo ele na área do sucesso, porque fogo é o elemento do sucesso. Começaram a observar? Aqui eu tenho um porta-retrato, ele é uma moto, ó, tá vendo? Daí você me diz assim, qual é o símbolo da moto? O símbolo que você quiser. Você pode dizer assim, ela vai dar a sensação de liberdade, ela vai te dar a sensação de aventura e tudo mais. Aonde que eu posso colocar essa moto? Também lá no quadro dos amigos e viagens. Observaram, gente, os objetos em si, eles têm muito significado para você, dentro da tua cultura, do teu costume. E você tem que sempre ter o quê? Objetos que você gosta. Eu sempre fui apaixonada por corujas. Desde pequena, tenho assim, eu acho elas fantásticas, as corujas. Procuro não ter uma coleção enorme, né? Eu tenho uma, duas, eu acho que eu tenho umas 4 ou 5 corujinhas. Para não ter o excesso, né? Não sou um colecionista, né? Mas eu adoro corujas. Acho que ficou bem claro, gente. É diferente de você ter uma imagem. Agora, se você tem uma imagem, um quadro, que tem uma caravela, a água, pendurada na parede, dependendo da maneira que essa caravela está vindo para você, tá? Se ela está adentrando a janela, não? A imagem está vindo para dentro. Alguns fechuístas dizem que a prosperidade está vindo para dentro. Se ela está se direcionando, a figura está se direcionando, indo rumo à janela, a prosperidade está indo embora. Mas isso vai ficar para um vídeo que eu vou explicar bem com imagens, para quando vocês observarem, não só caravelas, mas barcos, se eles estão, em qual direção que eles estão vindo, que dentro do Feng Shui, às vezes, alguns mestres falam muito sobre isso, sobre a imagem do barco entrando ou saindo da tua casa, que a água vai trazer prosperidade ou levar prosperidade. Segundo ponto hoje é sobre o Baguá. Então nós vamos ver sobre como que aplicamos o Baguá em 2 situações. A primeira situação, então. Aqui tá a rua. Aqui tá a rua da casa, certo?
A casa eu não sei se ela é totalmente assim, mas é isso daqui. Aqui já é a divisa com o vizinho. Aqui já é o vizinho, ó. Vizinho. Vamos por aqui com vermelho. Aqui já é a divisa com o vizinho. Aqui é o vizinho. Ok? A porta de entrada está aqui, ó. Vou colocar aqui, a porta de entrada está aqui. Então, a rua está lá, a porta de entrada está aqui. Entrou. Poli, como é que eu vou fazer aplicar? Eu vou medir isso daqui, medir aqui, dividir por 3 e fazemos aquele, tá? Dividimos, fazemos o sistema de malha, certo? Fizemos um sistema de malha aqui com todas as medidas iguais. Aonde que vai ficar o guarda do trabalho? Aqui. Porque a porta está direcionada para cá, gente. Observem, a porta está aqui. Então, esse aqui não é na rua, é em relação à porta. Então, aqui vai ficar trabalho. Essa parte aqui vai ficar de amigos. Amigos, espiritualidade. O centro da casa, que é a saúde. Criatividade, prosperidade, sucesso. Né? Vamos colocar o que é o sucesso. Aqui nós temos relacionamentos, aqui nós temos criatividade. Aqui é a família e aqui é a prosperidade. De lá para cá, gente. É sempre conforme está a base do baguá, é sempre na direção que está a porta. Na direção que está a porta. Então, aqui. Agora, tem que cuidar essa medida aqui, para ver se essa medida aqui for... Se aqui tiver uma entrada aqui, né? Então, observar lá, né? O que é que vai pertencer ao quadrado ou não, né? Mas se for só esse cantinho aqui, essa parede toda aqui, não tem problema, gente. Aqui é o vizinho, a parede do vizinho para lá, né? O que nós podemos fazer aqui para... Pode ver, porque da rua vem para cá. O que nós podemos fazer aqui? É colocar plantinhas aqui, né? Bastante plantas, né? Decorar bem, colocar uma cor alegre aqui nessa parede, né? Quando você sai, ou você tem as plantas, uma cor alegre, bonito, né? Uma coisa que agrade os olhos, para você não abrir a porta e dar de cara com uma parede vazia. Né? Então, quando abre-se a porta, tem uma visão bonita, então, um jardim vertical, alguma coisa bonita aqui com plantas, né? E se for reto aqui, coloca as luzinhas aqui no chão, né? Para fazer o caminho do ti. Aqui a gente conduz o ti para a entrada da casa. Então, ficou aqui, ó, trabalho, espiritualidade, né? E os amigos aqui, a saúde no meio. Vamos para o segundo caso. Segunda questão. A rua tá aqui. Casa... Ela tem uma entrada assim, a casa. Vem aqui, vem. Mais ou menos isso daqui, ok? A porta, aqui. Aqui é a direção da porta, tá? Sempre quando vocês colocarem, a gente sempre indica onde que fica a porta e qual a direção dela, tá? Aqui, a direção da porta, ok? Dividimos Fazemos o retângulo lá em malha, para a gente saber, ok? Aonde que nós vamos colocar a base do baguá? Aqui, olha a direção, para cá, então aqui. Então aqui nós temos o quê? Trabalho, amigos, espiritualidade, família, saúde, criatividade, prosperidade, sucesso e relacionamentos. Sempre, gente, ó, aqui você vai puxar para cá, não vai colocar daqui para lá o baguá, você vai puxar aqui. Aqui é a base do baguá. Qual que é a base do baguá? Espiritualidade, trabalhos e amigos, ok? Nesse caso aqui, prestem atenção, quando a nossa porta de entrada não está nesses 3 guás,
nós vamos ter que fazer uma cura. Porque nós temos que puxar esta energia da porta para a base. O que é esta cura? Vamos colocar um espelho aqui nesta parede, bem no alto, um espelho aqui nesta parede, porque ele está relacionando a prosperidade, vai chamar para a base aqui do baguá. Essa é a cura dessa situação. Ok? Ela me falou que é o segundo piso aqui, então ela deve ter uma escada aqui que desce, não sei se para cá ou para cá, né? Tá? O que a gente tem que fazer aqui nesse lugar? Esse lugar também tem que ser muito bonito, com plantas, né? Alegre, né? Tem que ser luzes, né? Coloca luzes aqui para não ficar uma coisa escura, né? Quando você abre a porta, quando você olha para abre a porta, vai dar uma parede bonita, com plantas e tudo mais. Essa escada, ou for para cá ou for para lá, tanto faz, também com plantas, gente. Por quê? O bom ti vai se direcionar. Lembra, a gente atrai o bom ti. Quando você tem plantas, flores, você vai atrair. Então, a cura para qualquer situação onde a nossa porta estiver nesses outros guás que não sejam os guás da base, ó. Guás da base, guás de poder são aqui em cima. Aqui é o meio. Então, base, guás de poder. O meio do baguá. Tanto os guás do poder como os do meio aqui, nós temos que fazer essa cura se ele estiver, a porta de entrada estiver num desses aqui, que pode acontecer. Gente, existem infinitos tipos de casas, de entradas e tudo mais. Mas é assim que nós fazemos a aplicação. Nas dúvidas, e eu sei que a dúvida de uma é dúvida de muitas, que muitas têm dúvida de como aplicar o baguá, nem todas as casas são iguais, tem casas que são bem complicadas, tem casas que tem mais de um baguá, tem vários baguás. Se tua casa tem degraus que desce, então, às vezes, conforme o número de degraus, você tem que aplicar um baguá na parte de baixo, um baguá na parte de cima. Então, casas com desníveis, até 5 degraus, nós consideramos um baguá só. Abaixo com mais de 5 degraus, nós já temos 2 baguá ou mais, conforme é a casa. Casas em U, casas em L, são casas que precisam de mais de um baguá para aplicar. Senão vai ficar muita área faltante e não é isso que a energia faz, tá? Não vai ficar uma área faltante de energia. Vou fazer um convite para vocês, se estão gostando, se inscreva no canal, manda para tuas amigas ali, vamos fazer esse canal aqui chegar para várias donas de casa como nós e tirar essas dúvidas que nós temos ao aplicar o baguá. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo.